como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, 12º dia da nossa série de vídeos R$60 um plano. Ontem à noite eu estava dando uma revisada no meu canal, organizando algumas coisas e reparei que lá no início nós também temos uma série em playlist onde nós começamos a operar com R$60. Só que aquele modelo operacional, quem está aqui desde o início, há uns 2, 3 meses para trás, sabe disso, era um modelo muito mais agressivo, onde para cada dia operacional eu levava toda a minha banca confiando naquele modelo operacional. E aquele modelo operacional ele era muito expressivo, porque a rentabilidade dele era violenta. Nós chegamos a levar aquela série de vídeos em 12 episódios, ou seja, nós ficamos 12 dias operando com aquela banca. Aquela banca ela fez mais de 300%. A gente começou com R$60 e levamos para mais de 200 e poucos reais. Eu sei que deu mais de 300%, porém ela quebrou. Por quê? Porque aquele modelo estratégico ele era muito agressivo, era um modelo exagerado, rentabilidades maravilhosas de 20, 30, 15% ao dia, porém ela não tinha uma trava, ela não tinha um gerenciamento de risco. Eu levava para cada momento de operação, eu levava toda a minha banca. E aí o dia que não funciona, o dia que o negócio não dá certo, toda a banca ela vai-se embora. E igual aquela, hoje essa série de vídeos de R$60, ela está chegando no 12º dia. Porém, é um modelo operacional diferente que nós estamos aplicando aqui. O modelo operacional, ele é mais conservador, ele não nos traz rentabilidades absurdas, tanto é que hoje nós estamos chegando no 12º dia e estamos com 22,5% de rentabilidade. Se considerarmos que essa banca ela está no valor de 147,01 e que eu fiz 2 aportes, lá no início dessa série foi feito um aporte de R$60, que é a essência dessa série, R$60 é um plano. Como nós fomos disciplinados ao longo de 10 dias, fizemos o nosso dever de casa, tudo certinho, isso gerou credibilidade e confiança para fazer mais um aporte de R$60, levando essa banca de investimento do nosso bolso R$120. Os outros R$27,01 foi lucro que nós fizemos ao longo desses 12 dias, que eles representam 22,5% de rentabilidade. É uma rentabilidade que naquele outro modelo operacional em um único dia eu fazia, porém tomando um risco muito maior, que o meu risco era quebrar a banca naquele dia em prol de conseguir uma rentabilidade absurda. Dessa forma a gente segue mais conservador e aí se trata do trader escolher em como você quer seguir a sua jornada. Você quer ir rápido ou você quer ir mais longe? Aquela estratégia ela nos faz ir rápido. Essa estratégia aqui, o intuito é irmos mais longe. Por isso, a gente abre mão de uma rentabilidade exagerada em prol de um modelo operacional mais conservador, que também coloca aí uma trava que é o nosso gerenciamento de risco, para impedir que a gente quebre a nossa banca em um dia ruim. Tanto é que lá naquele modelo operacional, em 12 dias eu só fechei 2 dias no vermelho. O penúltimo dia, o 11º, se eu não me engano, e o 12º, que foi o que eu quebrei. Fora isso, foi só decolada. Aqui não. Aqui a gente já está seguindo um modelo, ele já é mais genérico. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, como nós estamos. Algumas marcações vermelhinhas. De 11 dias, nós fechamos 4 dias no negativo. 4 dias no negativo. E esse dia 10 aqui. Esse dia 10 ele vai ficar marcado para mim no azul, num tom mais claro, para que eu destaque ele, porque foi o dia em que nós ganhamos, nós vencemos, mas não convencemos. Foi o dia que eu saí positivo, porém para mim foi uma derrota. Uma derrota porque eu quebrei a minha disciplina, eu quebrei o combinado comigo mesmo e não respeitei o stop de 2 a 0.
me deixei pegar ali, me deixei levar por sentimentos humanos, não sei se foi ego, não sei o que foi, eu não consegui digerir os 2-0, aquela entrada ali, aquele movimento, de alguma forma eu quis provar que eu estava certo e eu insisti naquela entrada. Não respeitei o stop, perdi a primeira, perdi a segunda e insisti na terceira. Quase perdi a terceira. No finalzinho eu ganhei. Eu não sei dizer se eu continuo, provavelmente eu continuaria e talvez eu teria quebrado a banca nesse dia, em um único dia. Por isso que a disciplina, seguir o modelo é muito importante. Eu tenho procurado fazer um treinamento mental, programar, ajustar minha mente antes, um pré-trade, né? Uma espécie de pré-trade, onde eu vou revisar os meus valores, os meus princípios, a essência do plano, ajustar minha mente de forma que eu venha operar e eu permaneça disciplinado. E isso não é uma tarefa fácil. Isso não é uma tarefa fácil. Por isso a gente precisa se organizar todos os dias, cada dia de operacional ele é muito importante. Concentração, foco, estratégia, disciplina, fundamental para que a gente não entregue o nosso ouro. Depois de uma longa caminhada, em um único momento ruim, a gente entregue todo o nosso resultado. Ok? Então, bora pro vídeo. Bom, já está mapeado, já está anotado quanto eu aceito perder no dia. Isso faz parte do meu processo mental. Eu preciso sentar para operar sabendo quanto eu aceito perder no dia. Eu preciso responder a mim mesmo essa pergunta. E nesse dia, com base no valor dessa banca, nesse período, para esse período operacional, eu aceito perder R$6. Esses R$6 eles serão divididos em 2 momentos. Primeira entrada, R$2, que representa 1,36% do valor total da minha banca. Errei a primeira entrada, nós vamos para a segunda entrada, que é uma mão de proteção, um pouco mais ousada, que ela também vai nos dar uma rentabilidadezinha. Ela não só vai proteger a nossa banca, como nos vai dar uma rentabilidadezinha. Essa segunda entrada é o valor dobrado da primeira entrada, ou seja, R$4. Esses R$4 eles representam 2,72% do valor da nossa banca. Errei a primeira entrada, errei a segunda entrada, isso configura, isso aciona o nosso stop técnico operacional. E aí a gente estopa a operação desse período operacional com 4,08% de prejuízo, referente ao valor da nossa banca atual. Então, ainda é um stop alto, tá? Quanto mais essa banca for crescendo, menor, né, vai ser os riscos que nós vamos tomar. Como é uma banca pequena, fica complicado a gente ajustar o modelo operacional com o menor risco possível. Mas à medida que essa banca for crescendo, a gente consegue ir ajustando para que o nosso risco, a nossa rentabilidade, a nossa porcentagem de prejuízo dado ao valor da banca, ela seja cada vez menor, né? Mas está aí, em torno de 5% de stop para um período, ele é conservador, é bem conservador, dado as formas como a gente já estopou, nem estopou aqui, né? O quanto a gente botava em risco, está bem conservador e vem dando certo até aqui, ok? Então, passado essas coisas estratégicas, né? Outra coisa, tudo tem que ficar bem definido porque o conteúdo do meu canal, o conteúdo do meu vídeo, o intuito principal não é ensinar a operar, porque já tem muita gente fazendo isso e talvez pessoas com metodologias muito melhores que a minha. Aqui eu passo para vocês alguns gatilhos, explico, eu faço a leitura do mercado, isso agregando na sua vida, maravilha. Mas o intuito do nosso canal é ser um canal de cunho mais psicológico, um canal que ajude você a ajustar sua mente, a lidar com a parte de planejamento. Não dá para sentar para operar sem um planejamento, não dá para sentar para operar de qualquer maneira, na euforia, na emoção, aborrecido, atribulado. A ideia desse canal é isso,
ajudar você a encontrar uma forma de dissociar esse momento. O momento que você vai sentar aqui, tudo deve ficar secundário. Você deve encontrar uma maneira de se fundir ao gráfico, ao computador, de ser só você e o gráfico, concentração total, imersão, né? Tem se falado muito nesse tempo em imersão, é você estar imerso nisso aqui, onde a sua atenção fique total a isso e você não opere sem pressões financeiras, sem urgência de fazer dinheiro rápido. Então a ideia desses vídeos é terem um cunho mais psicológico, um cunho mais responsável, mais centrado, porque, como eu já falei de algumas formas, o clique para fazer uma compra e venda é a última fase do processo. A última fase do processo é o clique. Eu até deixei uma anotação para mim aqui dentro do meu mapa mental, né, que eu faço essa preparação diária, e tá aqui. Primeiro, ajuste mental. A gente olhar para dentro de nós mesmos, entender a nossa mente, fazer uma certa higienização mental. O ajuste mental ele é muito importante. É você se entender, você entender como você está, como está o seu dia, o seu momento. Tá tudo ok? Tua cabeça tá em paz para você vir aqui e operar? Ok. Segundo, ajuste do plano. Qual é o plano hoje? Qual é o seu plano operacional? Vai seguir o mesmo plano de sempre? Vai ter alguns ajustes? Vai ser mais conservador? Vai arriscar mais? Como é que tá a ideia do stop? Em que momento estopa? Em que momento alavanca? Qual é o plano para hoje? A gente já tem que sentar para operar com o planejamento feito e o ideal é que a gente não mude esse plano durante o nosso período operacional. Isso é muito arriscado. Outra coisa, ajuste estratégico. Ajuste estratégico é sobre essa questão do plano também. Qual é a sua mão, com quanto você vai entrar, quanto isso representa de rentabilidade para você, a porcentagem, quanto você está disposto a perder. Como vai ser a forma que você vai fazer para alavancar a sua banca, como você vai fazer para proteger a banca, de maneira que você não quebre a banca e que você sobreviva no jogo. Depois, concentração e imersão. Fez todo esse ajuste? Agora nós abrimos o gráfico e vamos iniciar nosso período operacional. Iniciamos o período operacional, precisamos estar totalmente concentrado, totalmente imerso aqui, olhando cada movimentação da vela, observando o que ele está fazendo, buscando por níveis de suporte e resistência, entendendo a movimentação de forma que a gente observe e seja capaz de aguardar com atenção o momento em que o padrão ele vai te dar uma oportunidade para que você faça entrada com base no seu modelo operacional. Depois de tudo isso, ajuste mental, ajuste do plano, ajuste estratégico, concentração e imersão gráfica, aí vem um clique. No final de tudo isso, tem um clique. Depois de todo esse ajuste, a gente está pronto para clicar, fazer nossa entrada de compra e venda e lidar com o resultado. Porque você pode fazer tudo isso e no final você sair negativo. Tudo isso não vai garantir que você vai ser lucrativo. Tudo isso vai te dar vantagem, vai te deixar preparado para que você possa sentar e fazer suas operações e buscar rentabilidade nesse mercado. Só que a busca de rentabilidade não é o objetivo principal. O objetivo principal é você fazer tudo certo. E ainda assim, fazer tudo certo pode representar você fechar negativo no dia. Você ser obrigado a estopar porque o mercado ele não correspondeu à sua preparação do dia. E está tudo bem. Por quê? Porque o único dia ruim, o único dia no prejuízo, ele não pode definir a sua semana. De repente, uma semana ruim não pode definir o seu mês. De repente, o seu mês ruim não pode definir o seu ano. De repente, um ano ruim não pode definir a sua vida. Isso aqui que eu falo, eu já não estou falando simplesmente de trade, não. Eu estou falando da vida no geral. Ok?
Ok? Vamos ver o que o mercado tem pra gente. Se essa figura aqui ela fecha cheinha, se o corpo dela fecha cheio, nós íamos fazer uma entrada de venda. Mas como ela retraiu no início, no finalzinho ela retraiu aqui, ela fez um paviozinho aqui. Tá muito pequena, né? Aqui, ó. Essa vela aqui, ela disparou, veio até aqui embaixo, e o corpo dela ia fechando aqui numa forma de estrela cadente. E no finalzinho ela começou a retrair, deixou um pavio. Essa retração com pavio, ela indica que aqui começou a haver uma pressão compradora, empurrando o preço para cima. Se ela fecha aqui totalmente cheinha, isso ia nos dar um gatilho para a gente poder fazer venda. Por quê? Porque isso ia mostrar uma certa autoridade na rejeição de compra, jogando o preço para baixo e formando uma figura cheia aqui, ó, de estrela cadente ou martelo. Ela ficando cheia aqui, ela ia mostrar autoridade na continuidade da tendência. E aí, com confiança, a gente buscaria uma venda. Acabou aqui, ó. Nem esse aqui, ele dá uma segurança pra gente, porque ele tá retido aqui, ó, nessa região. Tá retido nessa região aqui. Fica um sinal meio que, sabe, um sinal incerto. Não é um sinal claro. Aqui a gente tem uma região de suporte temporário. O preço ainda não conseguiu romper essa região. Rompeu agora. Mesma coisa aqui, ó. A vela rejeitou a tendência de baixa. Começou a secar e fechou aqui. Porém, aqui, ó, o nível que ela fechou. Formando aqui, ela fechou dentro dessa região de resistência. Então não é gatilho para a gente poder fazer uma entrada a favor da continuidade. Estamos com uma resistência temporária aqui. Existem alguns gatilhos que nós vamos buscar nesse período operacional, que são figuras de martelo. Ó, a gente vai buscar por esse tipo de figura aqui, ó. Figura de martelo, tá? Martelo invertido e estrela cadente, que tem um pavio muito maior. Essas figuras têm sido as figuras principais que nos têm dado bastante rentabilidade. Retração também. O que vem a ser a retração? A retração é o momento em que o desenvolvimento da vela, ela começa a esticar, e quando ela vai chegando perto dos 2 segundos, ela toca uma região de resistência ou de suporte, e quando ela estica muito e toca uma região importante até os 2 segundos, eu gosto de fazer uma operação contrária. Porque eu entendo que essa operação ela é para a mesma vela, e essa mesma vela ela não vai romper essa região importante. Ela tende a retrair e fechar com pavio abaixo dessa região aqui. Isso vem a ser as nossas entradas de retração. Essas duas entradas, essas duas figuras, tanto os martelos, estrela cadente e retrações, elas têm dado um índice de assertividade muito bom para a gente. Já o Harami, né, que é quando a gente tem uma vela de baixa e depois aqui a vela ela não consegue dar continuidade e fecha uma vela verde mais ou menos até metade do corpo ou menor. E aí fica essa figura aqui.
A gente chama de harami porque em japonês é a figura de uma mulher grávida, como se fosse aqui o corpo e a barriga. Essa figura aqui costuma ser uma figura para reversão. Rejeitou a baixa, uma barra verde, ela vai dar continuidade na tendência. Essa figura aqui eu já preciso observar melhor. Ela não é em qualquer momento, ela tem um posicionamento específico e a gente vai começar a observar melhor isso. Aqui a gente tem uma zona temporária de suporte. O corpo dela fechou abaixo dessa linha de suporte. Suporte não é uma linha, suporte é uma região. A gente poderia até dizer aqui, ó, que é isso aqui, pode ser isso aqui uma região, tá? Suporte ele não é a linha é só para dar uma noção pra gente da onde o preço ele se encontra e ele está interessante para a gente poder fazer nossas entradas. Não quer dizer que seja a linha. Suporte é uma região. A linha ela só sinaliza para a gente a região ali de interesse para comprar ou para vender. Só lembrando que tudo que eu faço aqui eu procuro transformar em números para que eu tenha acesso à estatística, para que eu entenda como pode ser melhorado. Lembrando que dentro desse modelo operacional, da forma que eu opero, a maneira como eu leio o mercado, eu tenho tido um índice de assertividade de 51% nessa primeira entrada. Essa entrada que eu ainda não fiz, que eu estou aguardando para fazer, eu estou com um índice de 51% de assertividade. Quando eu erro essa primeira entrada e vou para uma segunda entrada, a segunda entrada ela representa para mim um índice de 22% de assertividade, quase que cai pela metade, né? Porém, é por conta disso que eu desenvolvi, por conta desse número matemático, que eu entendi que eu posso juntar a primeira entrada com a segunda entrada, porque ambas elas me darão um índice de 73% de assertividade. Eu, como um trader, vindo para o mercado para operar, colocar dinheiro com um índice de assertividade, com uma probabilidade em meu favor, me dando chance de 73% de assertividade, é um número muito bom. É um número muito bom. Por isso que o meu stop ele está posicionado em 2x0. 2x0 ele significa que eu errei essas duas. Apesar de eu ter 73% de chance, nesse momento prevaleceu os 27% que são contra mim, ok? E por falar em números, deixa eu mostrar aqui uma coisa, o meu histórico do meu operacional de ontem. Olha o meu operacional de ontem, dia 24 de julho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. 24 de julho. Olha quantas entradas não assertivas eu tive. 1, 2, 3, 4. 4. De 6 entradas, eu errei 4. Ok? Olha a importância da gente ter um planejamento estratégico, um modelo operacional que seja minimamente validado e a disciplina para seguir esse plano. Apesar de 6 entradas eu ter errado 4, meu índice de acerto foi muito pequeno. Eu fiquei ali com 33,33%, né? Alguma coisa dentro disso. Meu índice de assertividade ontem foi menos de 35% e ainda assim nós saímos lucrativo. Ainda assim, tivemos uma rentabilidade de 2,78%. Olha o bacana, eu não preciso acertar todas as operações. Eu não preciso ter um índice de assertividade de 80%, 90%. Por ontem,
mostra que, ainda que eu fique abaixo de 50% de chance de assertividade, eu consigo ser lucrativo. Eu só preciso ter um planejamento, um modelo estratégico operacional validado e seguir com disciplina, principalmente o meu gerenciamento. O gerenciamento ele é muito importante, por isso que os números, a matemática ela não mente. Os números eles mostram que o mais importante não é fechar o dia lucrativo. O mais importante é você seguir o plano, é seguir o planejamento. Ainda que você pegue um dia, 2 dias, 3 dias de sequência de derrota, a tua mente estando ajustada, você entendendo que seu plano é um bom plano e você voltando no 4º dia, depois de 3 dias no prejuízo, no 4º dia para operar da mesma forma, de maneira disciplinada, isso no médio e longo prazo vai garantir, primeiro, a sua sobrevivência e, em segundo lugar, a sua lucratividade. Sem contar o seu psicológico, de você saber que você está fazendo a coisa certa. Meia hora e não fizemos uma entrada. É o que eu estou passando para vocês. Você que está chegando no meu canal, que veio buscar uma estratégia, talvez você já tenha estratégia operacional. Mas eu não sei se você tem um planejamento, se você está aplicando ele com disciplina e gerenciamento. O cunho desse canal ele é mais voltado para a questão de psicologia. Por isso que juntamente com meus canais, com meus vídeos mostrando as operações, a gente conversa bastante sobre essa filosofia, esse comportamento, essa metodologia disciplinar. E tem vídeos meus que eu nem opero. É só um conteúdo voltado para filosofia, para uma alta avaliação, um vídeo onde a gente fala sobre ajuste mental, essas coisas. O nosso canal ele tem esse cunho, porque na internet você vai ver vários canais ensinando estratégias, setups para você lucrar bastante, mas a questão é, será que a sua cabeça está ajustada para isso? Cara, eu peguei aqui, porque aqui foi o melhor preço, considerando que ele vai voltar para esse caixote. Entendendo que ele vai voltar para esse caixote, eu precisava esperar o preço voltar, recuar e se posicionar dentro do caixote. Por isso eu esperei um pouco. Uma vez que ele se posicionou dentro do caixote, eu peguei ele na melhor região de preço, na base ali, porque se ele fechasse dentro desse caixote, eu estava bem posicionado. Tá? Só que não foi o que aconteceu. Apesar dos compradores tentarem jogar ele para dentro do caixote, a ponta vendedora ela cumpriu o propósito dela, que foi jogar esse preço para baixo do caixote. E aí o preço ele não está trabalhando mais nessa regiãozinha de acumulação aqui, que ele permaneceu por várias velas. Nossa próxima entrada é R$4. Vamos atualizar aqui tudo. O JPY fazendo uma coisa interessante lá. Vamos fechar aqui e voltar para cá. Um pavio pequeno, mas ele está sinalizando rejeição. Pavio pequeno, sinalizando rejeição. Tá, vamos pegar aqui. Vamos pegar considerando aqui vela vermelha, tá? Nossa leitura foi o seguinte. Ó. Mercado fazendo uma tendência de alta, subindo para alta, ok? Tendência principal de alta. Chegou nessa região aqui, ponta vendedora começou a defender o preço. Rejeitando a continuidade, segurando nessa região, formando essa pavio aqui, né? Um pavio para cima, com corpo vendedor. Então, apesar de ser um sinal tímido, fizemos uma entrada entendendo continuidade.
Ponta compradora segurou o preço. Segurou o preço. Em momento algum essa vela, os compradores seguraram o tempo todo o preço lá em cima. Em momento algum o preço ele desceu. Tá? Qual é a análise? Qual é a análise que eu posso fazer para vocês desse meu operacional aqui? Tá? Como eu passei para vocês, as figuras que eu tenho de maior importância, né, são os martelos, estrelas cadentes e retrações. Nenhuma das duas entradas ela se configurou dentro desse modelo. O que eu quero dizer com isso? Para que essa entrada ela tivesse sido uma entrada totalmente validada, eu precisava desse pavio maior aqui. Esse pavio maior por quê? Isso me mostraria que o preço ele tentou esticar para alta, só que houve uma pressão vendedora muito forte jogando o preço para baixo. Se eu tenho essa figura aqui com um pavio maior, isso aqui é um sinal forte para eu entrar vendendo. Como o vídeo já estava com 30 e poucos minutos, e eu não queria encerrar esse vídeo sem nenhuma entrada, a gente escolheu aquelas duas entradas. Essas duas entradas não são entradas ruins, só que não são aquelas entradas com uma excelente oportunidade em termos de probabilidade. Porém, não são entradas ruins, são entradas que eu faço no dia a dia. Okay? E aconteceu da gente tomar 2x0. Qual é a confiança do nosso modelo operacional? 2x0 durante o dia, durante o nosso período operacional, cara, ele está super de boa. Ele tem feito parte do nosso dia a dia. Tá aqui. Nosso 2x0. Sem problema nenhum. Ontem tomamos 2x0. Cadê aqui? Tomei um susto, 3 vermelhos junto. 3 vermelhos junto, eu logo me assustei. É porque tá dividido em períodos, ó. Períodos. Aqui. Tomamos 2x0 ontem. Aí depois demos um intervalo de 1 hora. Voltamos de novo para operar. E aí ficamos com 2x1. Recuperamos a banca e seguimos no jogo. A mesma coisa aqui. Estopamos com R$6, que representa aí 4,08% da nossa banca. Daqui um pouco a gente volta de novo, agora a gente vai parar, vamos viver a vida, fazer outras coisas. Daqui um pouco a gente volta para um segundo período, tá? E é isso. Essa é a vida de trader, esse é o nosso dia a dia. Trader é um jogo mental, onde você precisa conservar a tua mente totalmente ajustada para que você permaneça estratégico e disciplinado, para você sobreviver nesse jogo. Depois a gente busca um lucro, ok? Então é isso, um grande abraço e valeu! A explicação do vídeo tá aí, ó. A nossa leitura, ela estava adequada. A nossa leitura estava adequada. Olha aqui, ó, o que o preço fez. Ele realmente seguiu em tendência de alta, encontrou aqui um momento de resistência, onde o preço ele começou, a ponta vendedora começou a segurar o preço nessa região, só que no último momento de suspiro, os compradores ainda retraíram por um instante, e esse instante foi o instante da nossa entrada, seguraram o preço lá em cima. Mas a nossa leitura ela estava correta. Olha o que o preço fez em sequência. Desabou. Desabou. Completamente natural. A minha leitura ela estava correta, porém, naquele momento, o meu operacional ele não encaixou. Foi em situações como essa que muitas das vezes eu não aceitei estar lendo o mercado correto e não estar ganhando dinheiro, e eu quis me vingar, quis recuperar. E vingança e sentimento de recuperação nesse mercado não pode existir. Não pode existir. Eu não posso voltar aqui, eu tomei 2-0, estopei o período, e como eu disse, a gente vai fazer outra coisa. Eu não posso voltar aqui depois com o sentimento de que eu preciso recuperar esse dinheiro. Não existe. No mercado, você não recupera, você faz dinheiro novo. O que perdeu, perdeu, ficou.
Agora a minha banca ela é R$ 141, eu tenho que focar para isso e tenho que buscar a rentabilidade daquele momento, é fazer dinheiro novo. Não tem que recuperar o que se foi ficou. A gente agora para e quando parar para fazer outra coisa, isso aqui ó, tem que resetar. Zerou, zerou, zerou. Não ficou prejuízo, ficou o que ficou. E quando a gente sentar de novo, é um novo momento. Não pode haver sentimento de recuperação, porque isso é uma cilada muito grande. Cilada muito grande que vai instigar o nosso interior a trabalhar de maneira a não aceitar um segundo prejuízo e insistir, insistir, e essa insistência é que leva a gente para quebrar banca. E o nosso objetivo principal, como já foi falado várias vezes, e a gente aprende pela repetição, é que o objetivo principal aqui é a sobrevivência. Sobrevivência nessa selva predatória, tá? Onde nós queremos permanecer com a nossa banca, sobrevivendo a cada dia a dia de mercado, e aí depois, o objetivo secundário é começar a ter lucro, ok? Então, a ideia é essa, o plano é esse, e simbora, vamos para cima.